A Pessoal Portugal é uma IPSS da saúde, foi fundada em 2005 por um grupo de doentes que achou que havia uma necessidade não só de lutar pelos direitos e pelas causas dos doentes psoriáticos, mas também de transmitir o conhecimento sobre a própria doença para a população em geral, e para os doentes também, que muitos dos doentes psoriáticos não sabem, provavelmente ainda hoje, que têm a doença. Mas nesta transmissão de conhecimento está aquilo que é o mais importante, porque nós, tendo conhecimento daquilo que é a doença, podemos, de uma melhor maneira, procurar ajuda e fazer os tratamentos que temos de fazer para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Portanto, tem sido este o papel da Pessoal Portugal ao longo dos anos. Foi por intervenção da Pessoal Portugal, com o apoio dos dermatologistas que connosco colaboraram, que foi em 2010 decretada a lei que permite que haja descontos no escalão A, do escalão de 90%, nos medicamentos tópicos para a psoríase. Hoje em dia temos também os medicamentos biológicos completamente comparticipados, podem tanto ser prescritos na clínica privada como no SNS, como é normal, mas, enfim, para os doentes psoriáticos, os dermatologistas certificados podem prescrever estes medicamentos biológicos, que é muito importante. Só Portugal tem, ao longo destes anos, intervindo neste conjunto das entidades da saúde para que a psoríase seja levada a sério, e esse tem sido o nosso papel, com campanhas de transmissão de conhecimento e com intervenção juntamente com outras associações de doentes, em federações e outras plataformas, procurar em conjunto que hajam soluções condignas para que todos os doentes possam ser devidamente tratados em todo o país e não apenas nos grandes centros. Um dos principais problemas dos doentes psoriáticos é o acesso às consultas e, consequentemente, depois ao tratamento mais adequado. É sabido que a especialidade da dermatologia é das que tem mais tempo de espera no Serviço Nacional de Saúde. Enfim, em alguns locais no interior, nem acesso sequer a um serviço de dermatologia nos hospitais do SNS. E, enfim, nós já tivemos um estudo aqui há uns anos, mas 50% dos doentes é atendido na clínica privada. Nós somos mais de 200 mil doentes psoriáticos em Portugal e só apenas cerca de 100 mil estão referenciados como doentes psoríacos, portanto haverá aqui um grande número de doentes que ainda provavelmente não está devidamente diagnosticado, ou não sabemos também se será de ser bem tratado, porque é muito importante também saber que o próprio médico de família, nos casos mais leves de psoríase, o próprio médico de família pode tratar o doente, desde que tenha os conhecimentos adequados para isso. E é essa também uma das ações que temos feito, é procurar que a medicina geral e familiar tenha mais conhecimento sobre a doença através de seminários que têm sido feitos com a colaboração do Grupo Português da Psoríase da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia, que tem colaborado também com a Pessoal Portugal neste sentido de dar o conhecimento aos médicos de família e aos doentes, como é óbvio, e à população em geral também. Tem sido esse o nosso papel. Mas dizia eu, portanto, que o principal problema é este realmente do acesso a um diagnóstico. O conhecimento que os doentes possam ter também ajudará a que eles procurem esse diagnóstico e, tendo o diagnóstico feito, o tratamento mais adequado para que o doente depois possa ter uma melhor qualidade de vida. Sim, o estigma social é uma das componentes, digamos assim, da vida do doente psoriático que provavelmente mais o afeta. É evidente que as lesões, quando são graves, afetam bastante, mas o estigma social associado à doença, muitas vezes com a ligação a que as pessoas pensarem que é uma doença contagiosa, que não o é de todo, leva a uma certa vergonha que os próprios doentes têm da doença da psoriática, e isso causa diversos problemas ao nível da saúde mental, sejam altos níveis de ansiedade, de depressão e muitas vezes, felizmente não, mas algumas vezes tentativas de suicídio. Uma das armas que temos para combater este estigma social é o conhecimento sobre a doença e toda a problemática envolvente. No início deste ano, e uma preocupação que temos é com os mais jovens, que os mais jovens são os que sofrem mais este estigma social, e fizemos um estudo no início do ano, um pequeno foco, vários focos de grupos nos escalões entre os 15 e os 35 anos, para tentar perceber realmente como é que os doentes de psorias mais jovens convivem com a doença em si e também com o aparecimento, a psoríase aparece ali, enfim, predominantemente entre os 20 e os 30 anos, 40, e depois entre os 50 e os 60, são as duas
os dois escalões etários onde a psoríase normalmente se manifesta, mas dizia eu, dos mais jovens é muito mais problemático. E acontecem situações que nos foram reportadas, aquilo que eles mais sofrem é a falta de contacto também com outros doentes psoriásicos jovens, para perceber também como é que eles, enfim, conseguiram controlar a sua doença e muitas situações de exclusão, enfim, na própria escola, na própria faculdade, situações de bullying, pessoas que tiveram que mudar de vida por causa da psoríase. Portanto, ainda há um forte estigma social associado. A nossa campanha deste ano é uma campanha também dedicada em especial aos jovens, mas enfim, serve para todas as idades, onde os jovens psoriásicos participaram como atores numa série de 7 episódios que sairá no dia 29 de outubro, uma série que tem alguma semelhança com a série da televisão Friends, daí o nome só Friends, portanto com algum humor e com alguma incidência sobre toda esta problemática que envolve os jovens, mas depois também se estende a todas as outras classes etárias. Portanto, é uma preocupação permanente da PSOP Portugal que haja esta luta contra o estigma social que a doença psoriática tem. Sem dúvida que hoje em dia, com a comunicação nas redes sociais, chega-se mais facilmente a mais pessoas. Mas se nós, quando pomos um post no Facebook, ficamos todos contentes porque atingimos 10, 15, 20 mil pessoas, não nos podemos esquecer, já falei há pouco, somos mais de 200 mil doentes de psoríase em Portugal. Muitas das pessoas que andam nas redes sociais também não estão nas redes sociais à procura deste tipo de informação. Portanto, há que arranjar maneiras de comunicar e especialmente de chegar àqueles que mais necessitam, que estão fora dos grandes centros, que têm menos literacia em saúde, que não têm tanta facilidade de acesso, e é esses que temos que fazer chegar a comunicação. Portanto, temos que arranjar maneira, já falei há pouco nas escolas, é uma boa maneira dos jovens tomarem um maior conhecimento sobre esta doença. Eles próprios serão veículos depois de transmissão aos seus familiares, tudo isto ajuda, não é? Agora temos que procurar realmente chegar às pessoas, seja através da televisão, dos programas de grande audiência, que provavelmente é aí que teremos de estar também, e procurar, digamos, a ajuda também dos órgãos de comunicação social, para que eles próprios também façam o seu mecenato nesta área da saúde, que é uma área bastante importante. Hoje em dia, felizmente, há tratamento para quase todas as formas de psoríase, especialmente com os medicamentos denominados normalmente biológicos. É possível que o doente tenha a pele limpa. E realmente o doente com a pele limpa entra no círculo virtuoso de controle da sua doença e que lhe dá uma qualidade de vida que ela própria depois ajuda à eficácia do próprio tratamento. Portanto, deixamos de estar num círculo vicioso onde o doente estava a ser não adequadamente tratado e as lesões não apareciam e o manter das lesões provoca estados de ansiedade e depressão, eles próprios também potenciadores do exacerbamento dessas lesões. E passamos desse círculo vicioso para um círculo virtuoso. Realmente, aquilo que nós chamamos de pele limpa, e a pele limpa não tem nada a ver com questões de higiene, é um termo que vem do inglês, mas que realmente os doentes percebem, quer dizer, ter uma pele limpa para eles é um sinal de felicidade, acima de tudo, porque não há dúvida que estes são relatos que temos dos próprios doentes. A nossa qualidade de vida muda de um dia para o outro, não é? Porque os tratamentos, quando são eficazes, realmente são rápidos a atuar e o doente sente uma mudança completa na sua vida para melhor. Portanto, felizmente hoje em dia temos tratamentos para quase todas as formas de psoríase.